Desejo que o Deus de paz seja com cada um de vós que vão ouvir a minha voz nessa oportunidade, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Vamos falar um pouco sobre pastores. A Bíblia Sagrada nos revela em João, o evangelista, capítulo 10, versículo número 11, Jesus dissera: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E no versículo 2, ele disse que o pastor, ele entra pela porta do curral das ovelhas. O salteador, ele já procura entrar por outro lugar do curral das ovelhas para saquear o rebanho, para trazer prejuízo ao rebanho. Mas o bom pastor, como diz Jesus, eu sou bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As suas ovelhas o ouvem e o seguem. João 10, versículo de número 11. No livro de Hebreus, capítulo 13 e versículo número 20, a Bíblia nos revela que Jesus é o grande pastor das ovelhas. O grande pastor das ovelhas. O salmista expressou no Salmo 23, versículo 1 a seguir, ele revelou o seguinte texto: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, sou ovelha do seu pasto e, portanto, a mim nada me faltará. Você tendo Jesus como teu pastor, sendo ovelha do seu pasto, seguindo as suas orientações, os seus ensinos, tendo ele como pastor por excelência, você vai ser muito abençoado e de nada vai ter falta. A Bíblia Sagrada nos revela, no primeiro livro de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim que quem deseja, quem tem o sentimento nobre pelo episcopado, excelente obra deseja. Quem tem o sentimento de ser um líder religioso, um obreiro do Senhor, um pastor para pastorear as suas ovelhas, é um sentimento nobre e excelente obra essa pessoa deseja. Nós olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 6, versículo 1 ao 5, a Bíblia nos fala sobre a consagração de 7 obreiros em Jerusalém, chamado ao diaconato. Esses obreiros que foram chamados ao diaconato, 2 deles se destacaram como grandes evangelistas, que foram Estevão e Felipe. A Bíblia Sagrada nos revela, no primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4, Pedro falou o seguinte, recomendando aos demais presbíteros, aos demais obreiros que apacentavam o rebanho de Deus, ele disse que os presbíteros fossem um exemplo de boa vivência, de consagração, de boa reputação, de boa índole aos demais membros que fizessem parte do rebanho do Senhor. E Pedro dissera, eu também sou um presbítero entre vós. O apóstolo São Pedro, eu sou um presbítero entre vós e eu recomendo a todos vocês que sejam um exemplo ao rebanho. Porque o pastor deve ser um exemplo para os seus seguidores, para os seus súditos, para aqueles que fazem parte do seu aprisco, porque ele foi constituído para ser o líder sobre a Igreja de Jesus. A Bíblia Sagrada fala
no livro de João, capítulo 21, versículo 17, Jesus, preocupado com a sua igreja, ele chamou Pedro em particular e disse a Pedro, o apóstolo: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Tu me amas mais do que estes? E Pedro disse: eu te amo, Senhor. E Jesus perguntou segunda vez: Pedro, tu me amas? E disse Pedro: Pedro, eu te amo, Senhor. E Jesus tornou terceira vez a perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que os demais? E Pedro entristeceu-se e disse: Senhor, tu bem sabes que eu te amo. Então Jesus dissera a Pedro: Pedro, então você cuide dos meus cordeirinhos, você apacente as minhas ovelhas, você seja um exemplo para o meu rebanho, você cuide daqueles que me aceitaram, creram na minha palavra e estão seguindo os meus mandamentos, e agora eu vou entregá-los na tua responsabilidade. Ser pastor é algo gratificante, é um cargo nobre na obra de Deus, só a responsabilidade em ser pastor é muito grande. Hoje nós temos pastores que servem a Deus porque amam a Deus, temos pastores que servem a Deus por simples mercenarismo, porque só pensam em viver uma vida dissoluta, uma vida de grandes regalias, mas Jesus quer que nós sejamos obreiros de grande valor. Foi por isso que ele dissera a Pedro: Pedro, tu me amas? Então você cuide das minhas ovelhas. O apóstolo São Paulo escreveu 13 epístolas, e nessas 13 epístolas ele escreveu a Timóteo, seu obreiro, seu filho na fé. No capítulo 2, versículo número 7, ele disse a Timóteo: eu também fui constituído um pregador, um doutor, um apóstolo entre os gentios, para difundir o evangelho e para cuidar e ter responsabilidade sobre este grande rebanho, que é o rebanho do Senhor. A Bíblia Sagrada nos fala sobre diversidades de dons e diversidades de ministério. Nós, olhando para o livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, Deus deu uns para pastores, outros para doutores. E em 1 Coríntios 12, 7 ao 10, nós vemos sobre a diversidade de dons. São 9 dons do Espírito Santo, são 9 frutos do Espírito Santo, e é uma diversidade de ministérios que Deus tem dado aos seus amados, aqueles que estão disponibilizados a fazer a sua obra e cumprir com o seu reino aqui na terra. A Bíblia Sagrada fala em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo número 28, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para doutores. E em Romanos 12, 6 a 8, Deus deu dons e deu ministérios aos seus obreiros. Diversidades de dons e diversidades de ministérios. E Paulo era um apóstolo, Pedro era um apóstolo, Pedro era presbítero, Paulo fez 3 viagens missionárias, abrindo igreja e estabelecendo presbíteros para cuidarem do rebanho do Senhor. Mas a responsabilidade sobre o rebanho do Senhor é muito grande. A Bíblia diz que ninguém queira ser mestre, porque mais duro juízo cairá sobre o mestre naquele dia, porque se uma ovelha do rebanho se perder, por consequência ou por culpa, ou por negligência do pastor ou do obreiro,
Deus vai requerer das suas mãos essa alma que se perdeu. No livro do profeta Ezequiel, Deus falou com Ezequiel e disse: Ezequiel, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Você vai e difunda as minhas verdades. Se alguém morrer sem ouvir as minhas verdades, sangue das tuas mãos eu vou requerer. A Bíblia fala em Tiago 3:1 que mais duro juízo virá sobre os pastores. Jeremias 2:8, Jeremias 23:1, Jeremias 10:21, Jeremias 25:34, Ezequiel 34, versículo 2, Isaías 56, versículo 11, falam sobre mensagens proféticas de duros juízos que virão sobre os pastores, se os pastores não cuidarem devidamente do rebanho de Jesus. Foi por isso que Jesus falou a Pedro: Pedro, tu me amas? Então você cuide das minhas ovelhas. Eu quero deixar para concluir essa mensagem o Salmo de número 23, que o salmista disse: o Senhor é o meu pastor e a mim nada me faltará. Se eu seguir os seus passos, ele me levará aos pastos verdejantes e às águas tranquilas e refrigerará a minha alma do dia da angústia. Deus que nos abençoe, nos guarde e nos proteja e nos dê muitas vitórias. Vamos ficar com João 10:11. Jesus dissera: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Vamos ficar com Hebreus 13:20, que Jesus disse que ele era o grande pastor das ovelhas. E vamos ficar com o Salmo 23 e 1 Pedro 5:4, que refere que Jesus é o sumo pastor das ovelhas por excelência. Se você deseja um ministério, se você deseja o episcopado, se você deseja ser um líder sobre o rebanho de Deus, você saiba que Jesus requererá de você uma grande responsabilidade, entregará às tuas mãos um grande rebanho e você terá que prestar conta das ovelhas do Senhor no derradeiro dia do juízo final. Deus que te abençoe, te guarde, te proteja e te dê muitas vitórias na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.